Então, boa tarde. Eu agradeço muito o convite para compor essa mesa. Me sinto muito honrada com a Gisela e com a Maria Tereza. Então, eu sou fonoaudióloga, né? Eu espero contribuir para o debate que a gente tem feito aqui, trazendo questões que se fazem presentes na minha prática clínica, que é voltada principalmente para a linguagem escrita. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, muitos adultos, por sinal, que se percebem desvitalizados e incapazes de se expressar por escrito. Muitos se autodenominando disléxicos, presos a mitos sobre o bem escrever e ler, que não correspondem à realidade do objeto cultural escrita. Bom, eu já tenho me apresentado em outros eventos promovidos pelo nosso fórum, e eu sempre inicio a minha fala com críticas à fonoaudiologia, que é a minha área de atuação, denunciando o viés medicalizante, que ainda é majoritário na nossa área, infelizmente. Então, eu costumo mostrar como a fono tem se aparecido publicamente, através dos órgãos de classe, muito mais preocupada em marcar posicionamentos em defesa de certa reserva de mercado. O entendimento parece ser de que a área precisa afirmar a existência de doenças para garantir o seu lugar ao sol. E, sendo assim, aqueles que questionam a existência dessas doenças, como as famigeradas dislexias, e agora que está muito na moda, já há um tempo, os distúrbios de processamento auditivo, são vistos como inimigos da profissão. Isso é muito triste do nosso ponto de vista. E eu utilizo aqui o termo nosso, pois claro está que, mesmo ainda prevalecendo a formação e a atuação profissional medicalizante, apegada aos paradigmas médicos que originaram a profissão, vem crescendo o número de profissionais na área de fono que se opõem a essa vertente mais tradicional e também às formas de combatê-la. E isso não está mais acontecendo só no meio acadêmico e no cotidiano clínico, como já vinha acontecendo antes, mas agora também dentro dos próprios órgãos de classe. Então, eu destaco aqui o Conselho Regional de São Paulo, né, Conselho Regional de Fono de São Paulo, e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em especial o Departamento de Saúde Coletiva, que nesse seminário está representado pela colega Maria Tereza Cavalheiro, e também o Departamento de Fono Educacional. E aqui na plateia, né, tem todo o pessoal da Palavra Criativa, a Lúcia, a Vera, o Jason, e tem outras fonos aqui compondo com a gente, que podem testemunhar que a gente já está num outro momento da nossa profissão e que já não está mais numa fase tão embrionária essa contestação às práticas medicalizantes. Mas será que a gente já pode avançar menos preocupados em desconstruir toda essa lógica biologizante que, no afã de encontrar explicações, não ajuda a compreender, pois não parte da experiência, e sim de um conjunto de sintomas que deixa de lado a singularidade do sofrimento? Talvez não. Eu me vejo aqui num papel meio chatinho de ter que ainda desconstruir essa lógica e de como esse discurso medicalizante, né, que afirma a doença, penetra no discurso escolar, levando, não raras vezes, a um olhar enviesado do professor sobre a produção do aluno, caracterizando e antecipando dificuldades que absolutamente não existem. Então, assim, a gente sabe que tem muitas práticas, né, muita gente na área de educação, a gente viu hoje isso pela manhã com os trabalhos que foram apresentados, que estão trazendo novas formas de trabalhar e outras maneiras de trabalhar, mas a gente sente que é importante ainda a gente apresentar como esse discurso, então, penetra na escola, né, fazendo essa ressalva que não dá para generalizar, né? Então, a gente vai ver aqui como que essa questão se concretiza em 3 situações. Primeiro, com a Maria, cujos pais me procuraram porque ela se mostrava inibida para experimentar ler e escrever. Depois, com a Rosana, que passou por exame de processamento auditivo. E, por fim, com a Patrícia, cujos pais me procuraram por pedido da escola para uma avaliação. Então, eu vou começar lendo para vocês um trecho de um relatório da Escola da Maria, que era uma escola que se dizia construtivista, né?
eu peço para que vocês observem bem os termos que eu destaquei em negrito. Apesar de ter melhorado em relação ao período anterior, Maria ainda cometeu erros de ortografia relacionados às questões já trabalhadas, como o uso do C e QU, M e N, ou do til para nasalizar vogais. Diversas vezes, omitiu ou trocou letras, escrevendo, por exemplo, bicicleta para bicicleta. Também continuou apresentando erros na separação das palavras, por exemplo, escrevendo outro para outro, chassi para já sei, rebanho para rebanho. Ao rever seus textos, precisa que indiquemos onde há erros. Em algumas ocasiões, é capaz de corrigi-los, mas em outras, só o faz com o apoio de um adulto. Revelo agora a idade da Maria, 7 anos. Não preciso nem falar mais nada, mas eu vou falar mesmo assim. Então, todos os chamados erros ainda, né, como enfatiza o relatório, cometidos pela Maria, omissões, trocas, segmentação de palavras, são lógicos, né, e só mostravam que essa garotinha estava em franco e saudável processo de apropriação da escrita. Temos o exemplo de representação múltipla em bicicleta e chassi, né? Neste último, a Maria experimentou usar o SC, indicando que tem um conhecimento da existência dessa possibilidade para o som S. Na verdade, trata-se até de uma sofisticação no uso do objeto escrita, mas que não foi valorizado no relatório. Em rebanho, temos a experimentação em relação a como segmentar as palavras na escrita, lembrando que a palavra banho existe. O mesmo acontece com outro, né? O ou também é uma palavra bastante comum. Então, a gente tem que lembrar que mesmo a escrita não sendo, né, uma transcrição da oralidade, guardando as suas especificidades, há sim um momento inicial de apreensão em que é absolutamente natural que a criança tome a fala como referência para escrever, o que leva justamente ao que a Maria vinha fazendo, experimentar segmentações. Mas vejam que ela já tem um conhecimento de que, na escrita, ao contrário da oralidade, há blocos de palavras. Ou seja, a lógica no que foi apressadamente classificado como erro e uma grande evolução dessa garotinha que, de fato, no início, tinha uma verdadeira aversão pelas letras, né? Então, a pergunta que a gente faz é qual é o problema de, com 7 anos de idade, ela necessitar da mediação ou da parceria de um adulto letrado para ir adiante na construção desse conhecimento. Então, o que eu pergunto, né, não seria uma função de cuidado a ser exercida por esse professor? Aliás, na ocasião desse relatório, a Maria estava se mostrando muito atenta e curiosa em relação às regularidades da linguagem escrita, fazendo perguntas como faz o man de mandão? Dente é junto ou separado? Mãe escreve com acento ou com tio? Vovó tem dois acentos no O? Elas têm acento no E? Ou seja, ela mostrava vivacidade, curiosidade, somadas à capacidade de observar, categorizar, generalizar, acomodar, sistematizar, simbolizar, criar. Em uma palavra, aprender. Mas tudo isso ficou de fora do relatório escolar, nos levando a pensar que ou a professora não estava conseguindo observar essas qualidades em Maria, mais preocupada em diagnosticá-la, presa ao que considerava erros e a certa imagem que criara de sua aluninha, sem perceber que ela já estava indo adiante, superando sua inibição inicial, ou Maria não estava sentindo a sala de aula como um espaço potencial de confiança em que pudesse revelar suas dúvidas e toda essa condição para o aprendizado, né? É interessante destacar ainda que em todo o relatório que a professora enviou para os pais, não havia qualquer exemplo de uma produção completa da Maria, nenhum texto ou referência às suas capacidades de usar a escrita em situações concretas de comunicação, como nesse bilhete muito fofinho que ela produziu comigo e que mostra toda essa competência.
Bia Fabiani, só você vai ganhar na classe um presente. Não conta para ninguém, tá? Bom, vamos ver agora, então, um trecho de relatório fonoaudiológico da Rosana, de uma avaliação de processamento auditivo. Essa avaliação me foi enviada pelo padrasto da Rosana, que é um educador que tem se posicionado contra essa invasão de especialistas no universo escolar. A sua solicitação para mim foi a seguinte: Rosana mudou de escola, levando consigo algumas dificuldades cuja extensão ainda não sabemos dimensionar e nem como ajudar efetivamente. E aí ele me pediu para eu avaliar essa avaliação de processamento auditivo e dar dicas de como eles podiam proceder. Então, eu vou ler esse trecho para vocês. A psicopedagoga encaminhou para a psiquiatra, que diagnosticou um transtorno do déficit de atenção. O pai da menor apresenta características de dificuldades atencionais similares às da menor. Em relação aos dados sobre o processamento auditivo, a menor... Gente, é horrível esse a menor, né? Parece que a gente está... Já daí... delegacia. Está delegacia. A menor se incomoda com o ruído elevado, tem dificuldade em acompanhar ordens auditivas, parece que fala com ela e ela não ouve, demora ao fornecer as respostas, tanto auditivas quanto as que envolvem a parte motora, não participa e não questiona em sala de aula, apresenta baixa autoestima, tem prejuízos em reter informações, estou até cansada de ler todos esses nãos. Assimilando apenas parte do conteúdo, solicita a frequente repetição da mensagem, tem dificuldades na compreensão da leitura, além de se dispersar com muita facilidade. Como se não bastasse, né, além deste relatório, e geralmente nos relatórios de processamento auditivo, a gente encontra também as recomendações, né? Então, as recomendações estão aí. Procurar se comunicar em ambientes o mais tranquilo possível, sem muitos elementos auditivos e visuais competindo, utilizar um bom modelo de linguagem com articulação e velocidade adequadas, aumento do volume da voz ou ênfase na entonação, utilizar frases simples e objetivas, solicitar a repetição do que foi dito para averiguar se, de fato, a mensagem foi totalmente compreendida. Vocês já podem imaginar que conversa deliciosa essa com a Rosana, né? De ficar o tempo inteiro. Bom, uso de figuras e gestos que representem a mensagem verbal. Então, o que a gente pode ver aqui? Né? Que essa avaliação propõe um treinamento muito medíocre, né? E ainda uma forma de tratar a Rosana, na ocasião com 10, 11 anos, que só reforça possíveis dificuldades bem questionáveis e a coloca no lugar de doente, cola uma identidade, inclusive hereditária, com essa referência à mesma característica do pai. As recomendações são igualmente questionáveis. Propor que os interlocutores simplifiquem mensagens, usem frases simples, peçam para ela repetir o que entendeu, significa artificializar as situações discursivas e alienar Rosana do conhecimento, como se ela não tivesse recursos para lidar com situações reais, complexas, seria torná-la uma estranha e fragilizá-la ainda mais. Mas, obviamente, eu não desconsiderei a questão trazida pelo padrasto, né, afirmando que seria, sim, importante investigar e cuidar dessa desvitalização que a Rosana vinha apresentando em relação ao conhecimento. Porque alguma coisa a Rosana estava comunicando, né? Era certamente uma maneira dela impedir ajuda. A partir da resposta que eu dei para o educador, ele fez uma revelação muito interessante, que eu vou reproduzir aqui, porque mostra muito bem o quanto essa trama a favor do diagnóstico vai se estabelecendo e como é difícil lidar com o que ele acertadamente denominou de uma avalanche discursiva dos médicos e técnicos. Disse ele: sou um pouco exercitado nisso quando a questão é dos outros, mas quando chega no quintal da gente, a história se complica.
Cheguei até a não fazer mais resistência quanto a drogá-la com a dita Ritalina. Por sorte, consultamos um neuro que desaconselhou, questionou o diagnóstico de déficit de atenção e disse que ela precisa mesmo de bom acompanhamento terapêutico e suporte pedagógico para vencer estigmas de má aluna. Porém, a homeopata que a acompanha voltou a validar o relatório que te enviei e pedir providências técnicas emergenciais. Afinal, foi ela mesma que solicitou o exame, que, pasme, durou 2 horas. Tortura, não é mesmo? Se eu fosse submetido a isso, acho que teria sido diagnosticado de forma ainda mais contundente. Confesso que, em certo momento, comecei a duvidar da minha própria postura crítica, com medo de fincar posição que resultasse em consequências graves para Rosana. Ela está à mercê de consultas atrás de consultas, cada uma delas exigindo relatos da mãe e dela mesma, que vão consolidando a imagem de alguém problemático, cheio de falhas. Por fim, vejamos então esta outra produção, também de uma criança de 7 anos, a Patrícia, que chegou ao consultório por uma avaliação indicada pela professora, com os pais também já se mostrando desconfiados da capacidade da Patrícia de aprender a escrever. No meu bairro tem muito restaurante, lojas, moro perto da escola e do shopping. Eu gosto de ler e escrever. Eu gosto de andar a pé. Eu gosto de ir na casa das minhas amigas, etc. Além de esta produção falar por si, ou seja, mostrar que não há indicativo de dificuldade, apenas novamente as tais questões ortográficas esperadas no processo, a garotinha não teve qualquer inibição ou hesitação para ler e escrever. Dispôs-se a fazê-lo, atenta às regularidades do gênero solicitado, depois de ter estabelecido uma interlocução bastante interessante com o texto disparador, em que outras crianças contavam como eram seus bairros. E vejam que fez, inclusive, referência ao quanto gosta de ler e escrever. Ou seja, não há razão para um trabalho terapêutico, pois não há indício de relação de sofrimento com a escrita, como uma paralisação no desenvolvimento ou um sentimento de incapacidade. Ela não hesitou diante da atividade, mostrou desenvoltura, não se frustrando diante dos erros. Entre aspas, né? Diferente de Rosana, a garota do relatório de processamento auditivo, que já trazia, sim, uma relação de sofrimento com a escrita, uma desvitalização e desconfiança em relação às suas capacidades de desenvolvimento. E também da Maria, que no início do trabalho terapêutico, como eu disse, mostrava uma verdadeira aversão a letras. Mas eu afirmo categoricamente que ambas, tanto a Rosana quanto a Maria, não apresentavam problemas de ordem orgânica e nem indícios de dificuldades específicas no processo de letramento. O que elas traziam eram marcas de ambientes falhos nas funções de cuidado e comunicavam isso através das formas como vinham lidando com o aprendizado da escrita. Nesse contexto, a hiperinformação ou superexigência, como vimos no relatório da Maria, com a escola esperando que ela já usasse corretamente 2 S, C cedilha e tudo mais, é um tipo de falha ambiental que apenas afasta o objeto cultural escrita, ou leva a uma apropriação submissa, essencialmente técnica e pouco criativa. Cansamos de ver pessoas que escrevem muito bem, mas pouco têm a dizer, ou falam muito, mas de forma mecânica, previsível e sem pessoalidade. Apenas revozeiam, reproduzem, copiam, recortam e colam. Mas há ainda essa insistência em valorar aspectos que absolutamente não representam o escrever. A viagem, as capacidades, as condições de escrever, que escrever nos exigem, são, por sinal, muito mais complexas. Então, voltando aos relatórios anteriores, podemos pensar que a consequência da maneira como a garotinha Maria foi enunciada no primeiro relatório poderia ser a desvitalização crônica para o conhecimento da garota do segundo, a Rosana, que vinha tendo respostas medicalizantes ao seu pedido de ajuda,
que levou a esse retraimento, à inibição, ao estranhamento em relação à escrita, à desconfiança nas capacidades de realizar projetos discursivos, o afastamento de situações sociais letradas. Então, resumo da ópera, esse permear de discurso clínico na escola leva à indicação de especialista para essas crianças que ou estão saudáveis no processo, antecipando problemas inexistentes, ou apresentam alguma forma de lidar com o conhecimento que causa certo estranhamento porque foge do padrão. De um lado, temos o professor que começa a ficar inseguro e se percebe como negligente se deixar os tais erros ortográficos passarem para o próximo ano. E, de outro lado, os pais que acabam desconfiando das capacidades da criança e, mesmo sendo críticos, acabam balançando diante da avalanche discursiva de médicos e técnicos. Quando eu falo de ambientes falhos e de esse excesso de especialistas tão preocupados com as doenças, estou me referindo a esse senhorzinho de olhar amoroso, que acho que todo mundo conhece, que aparece aqui na foto, que é o pediatra e psicanalista inglês Winnicott. O Winnicott ressaltou em suas obras o quanto o ambiente é determinante no processo de amadurecimento e que saúde não quer dizer ausência de sintomas. Na verdade, sintomas para o Winnicott são tentativas de comunicar que algo não vai bem, são pedidos de ajuda. Então, quando a criança busca se comunicar por meio de sintomas, como esses que eu descrevi antes, significa que tem esperança de ser ajudada, recuperando a possibilidade de realizar potenciais para que possa contribuir de modo pessoal e ético para o mundo que compartilhamos com os outros. E o Winnicott ressalta também o quanto os primórdios, os momentos iniciais de chegada ao mundo, são determinantes na constituição do ser. E sendo o ambiente suficientemente bom ao nos receber, isso nos traz segurança e confiança para lidar de modo criativo e pessoal com os reveses da vida. E todo esse início ele é rememorado e atualizado em momentos fundamentais ou críticos de todo o processo de amadurecimento, como é o aprendizado da escrita. Então, a gente sabe que ambientes mais hospitaleiros, mais empáticos, com abertura para ouvir essas crianças, aceitar o que têm a ofertar e lhes oferecer respostas e desafios a partir do lugar em que se encontram no processo, possibilitam a constituição saudável e criativa da linguagem escrita. Então, eu vou retomar um pouco aqui, fazer uma analogia com a teorização do Winnicott, em relação ao criar. Então, eu diria, fazendo uma analogia com o Winnicott, que a constituição da linguagem escrita refaz o caminho das primeiras relações com o outro, o ambiente, ou seja, os primeiros momentos de chegada no mundo. Então, no primeiro momento, a criança vai viver uma verdadeira simbiose com esse objeto escrita, da mesma maneira como ocorre entre o bebê e sua mãe. Esse primeiro tempo de simbiose se manifesta nisso que a gente está vendo na tela, nos rabiscos, no lápis correndo solto pelo papel, nas letras misturadas, nessa invenção de uma língua própria, sem qualquer preocupação em ser compreendido pelo outro. É um paraíso que a gente, infelizmente, perde com o tempo. É só uma fruição. Então, a gente inicia no processo da escrita subvertendo a ordem, algo que caracteriza todo e qualquer processo genuinamente criativo, que é sempre insubmisso. Nestes primórdios, então, não há eu, outro ou criança e objeto escrita. Tudo é uma coisa só. A criança se mistura a esse objeto que se mostra maleável e receptivo ao seu gesto pessoal. Esse momento é muito fundamental, ele precisa ser vivido com muita intensidade, porque é um momento de onipotência. E os adultos letrados, nesse momento, se fazem presente apenas em silêncio, apenas como testemunha, sem interferir, permitindo a vivência dessa ilusão de onipotência. Depois, em um segundo momento, que passa dessa intensa experimentação, a criança começa a se distanciar um pouco e vai percebendo que as letras servem a algum propósito, que são lidas, a partir delas se criam sentidos. Passa, então, a formular hipóteses, construir raciocínios, pedem ajuda para aprender a escrever.
Aqui os adultos começam a exercer outro papel. Já podem apresentar, sempre em pequenas doses e de acordo com a necessidade da criança, algumas regularidades, como a ordem de colocação das letras no espaço ou o nome de algumas letras, né? Então, o adulto tem aqui uma importante função de cuidado, que é ofertar provisões de acordo com as condições singulares de cada criança em absorvê-las ou delas se alimentar. Esse é um momento muito delicado, porque se houver aqui um excesso de interferência ou uma pressa em contar para a criança como esse objeto funciona em sua totalidade, isso pode desvitalizá-la e desiludi-la muito rapidamente. E a realidade da escrita, que começa a ser percebida pela criança, pode levar a muitas frustrações que podem afastá-la, então, do objeto social escrita pelo sentimento de incapacidade, né? Agora, o próximo slide. Eu trouxe aqui um filme eu estava conversando com a nossa colega francesa, que eu sou péssima para falar em outras línguas, mas esse filme é muito bacana, eu aconselho vocês a assistirem, que é Minhas Tardes com Marguerite, né? É um filme muito legal, porque ele emoldura muito bem a importância das funções de cuidado na constituição de si como leitor e escritor. Ele mostra, é um filme muito bonito, né, que mostra a necessidade que temos de acolhida, hospitalidade e empatia durante a vida, durante toda a vida. Na cena, a gente tem a Marguerite, que está lendo um livro do Camus para o Germain, né, que é um homem de meia-idade que traz memórias muito negativas de humilhações que sofreu no ambiente escolar devido às suas supostas dificuldades de aprendizado. Então, ele afastou-se do universo letrado até ter esse encontro tardio com a Marguerite, que lhe reapresenta, né, o objeto cultural escrita de um modo amoroso e bem winnicottiano. Então, eu aconselho a todo mundo a assistir. Então, em síntese, né, tendo o Winnicott e a Marguerite como referências, eu reafirmo que a maneira como recebemos crianças, adolescentes e adultos no universo letrado, que significa tanto lhe ofertar provisões como aceitar o que tem a oferecer no momento, e a maneira como apresentamos o objeto cultural escrita, são determinantes e podem contribuir ou não para um desenvolvimento saudável no processo de letramento. Então, o que eu estou falando aqui, na verdade, é de uma fonoaudiologia, né, que é a nossa proposta, como um campo potencial de experimentação da linguagem, em que tem essa reapresentação do objeto cultural escrita. Já estou indo na última página. Então, eu trouxe aqui uns exemplos, que eu só vou passar rapidinho, porque a minha ideia são exemplos de produções, né, de crianças com as quais eu trabalho. Todas chegam sempre muito desvitalizadas, muito inseguras e retraídas em relação ao objeto escrita. E o que a gente vai vendo aqui na tela é uma intensa experimentação, sempre precária, né? Então, a gente vai vendo aqui que os riscos e rabiscos têm lugar antes do produto final, que, na verdade, é sempre inacabado, porque está sujeito à interlocução, né? Então, a gente escreve para que apreciem nossas ideias, nossos pensamentos, modos de encarar a vida. E apreciar significa concordar, total ou parcialmente, contestar. Isso nos leva sempre a rever, ampliar, modificar ou reafirmar posicionamentos, formas de composição estética e estilos pessoais. Este é o tecido vivo de que são compostas as mais diversas comunicações escritas, dos mais variados gêneros, nas mais diversas esferas, com as mais diversas intenções comunicativas. Isso não significa ignorar as convenções, né? A função da regularidade é favorecer um terreno comum de interlocução que nos traz o sentimento de pertencer a um grupo, a uma comunidade, compartilhando algo comum em um diálogo que não tem fim. Então, a regularidade não pode se sobrepor ao sentido primeiro da comunicação escrita, né? Então, eu vou enfatizar agora no nosso último slide, né? Só podemos vir a nos constituir como escritores e leitores efetivos se nos é oferecida, pelos vários ambientes de circulação da linguagem, condições de brincar com todos esses aspectos, com as letras, as palavras, experimentar compor frases e textos. Então,
ao invés de diagnosticar doenças que absolutamente não existem, devemos enxergar sinais, sintomas ou as supostas dificuldades de apreensão de escrita muito mais comunicações que nos são dirigidas aos vários ambientes, escolar, familiar, clínico. Uma comunicação de que algo não caminha bem e que podemos, sim, estar falhando na forma como acolhemos e recebemos essas crianças no universo letrado, se contemplamos ou não suas necessidades e ritmos singulares de apreensão e como a elas apresentamos o objeto cultural escrita, se de forma acabada, de modo que nada possam contribuir em sua construção, ou se maleável, para que possam imprimir gesto pessoal. Em uma palavra, usar criativamente este rico e complexo objeto cultural. Obrigada.